Olá, professores, sejam bem-vindos para esse momento formativo do terceiro trimestre da classe dos iniciantes, onde nós estamos trabalhando o novo currículo Vivos em Jesus. São crianças de 1 a 3 anos, aonde nestes pequenos momentos as crianças não têm muita atenção. Eles precisam se sentir confiantes e mexer em tudo aquilo que você vai apresentar. Neste momento formativo, vocês vão conhecer quais são as opções que o nosso manual nos traz, desde caixinhas de história, desde a caixinha da natureza e vários momentos, não é, Jamile? Onde um deles a gente vai falar um pouquinho que ele é tão importante quanto a nossa ofertinha. Fale um pouquinho pra gente. As nossas ofertas, elas trazem nesse novo currículo uma nova roupagem. Antes a gente apresentava características das uniões para as quais as nossas ofertas eram direcionadas. Hoje nós mudamos um pouquinho, né, de acordo com o novo currículo, e nós apenas apresentamos a importância das crianças devolverem as suas ofertas para contribuírem com a causa de Deus. E nós utilizamos aqui um camelo bem bonitinho. Esse camelo vai acompanhado de um cofrinho, certo? Onde nós estaremos aqui representando um dos animais que estão sendo usados nas histórias desse trimestre, né? Nós escolhemos esse animal por isso. E aí nós podemos escolher uma criança a cada sábado para conduzir esse momento das ofertas. As crianças são pequenininhas, como nós já falamos, de 1 a 3 anos. Então, se você tiver a possibilidade, trabalhe com alguma pelúcia, porque ela vai se sentir confiante e vai conseguir andar na salinha. Mas nós também temos, amiga, um momento em que a gente vai falar com os pais. Isso mesmo. Aqui nós preparamos uma caixa, certo? Nessa caixinha, nós colocamos alguns elementos onde os pais poderão utilizar com as crianças durante a semana. Então, essa caixa, ela deverá ser levada pelos pais, certo? E aqui nós colocamos alguns elementos sensoriais, olha só, que vão fazer com que a criança preste atenção nas histórias que os pais estarão contando durante a semana, certo? Você pode colocar elementos referentes às histórias, e aí é um recurso que os pais poderão usar, que vão ali, né, produzir um efeito muito melhor na forma como as crianças irão captar essas lições. Nós somos divididos em 4 lições. E agora, nos momentos que se seguem, nós vamos falar um pouquinho de cada história que esse novo currículo nos apresenta. A história dessa semana é o bebê Moisés. E para que você trabalhe com as crianças, você vai precisar do quê, Sofia? Como é o nome disso aqui? Caixa da história. Caixa da história. Uma caixa simples que você pode fazer com EVA, com papelão, ou comprar a caixinha também para você colocar os seus recursos. Sofia, a gente vai ouvir uma história que está em qual livro? Bíblia. O livro mais importante que tem é a Bíblia. E essa também, gente, foi feita história. com EVA. Quem é esse menino que está aqui? Quem é? Moisés. Moisés. Caixinha. Você sabia Eu fiz que rostinha o no papai e a mamãe de Moisés tiveram um bebezinho bem lindo? Olha os dedinhos de Moisés. Pega os dedinhos, não é pequenininho? Você pode trabalhar com um bonequinho de feltro ou você pode usar também um bonequinho assim, de silicone, tá bom? Olha, quando ele nasceu, ele era muito pequenininho. Você pode me ajudar a cuidar dele, Sofia? Você precisa falar para a criança da proteção da família de Moisés para com ele e peça para que a criança te ajude também. Ó, use uma mantinha, um tecido que você tiver. A mamãe de Moisés, quando ele nasceu, Sofia, protegeu ele assim, ó, para ele ficar bem quentinho. Sabe por quê, Sofia? Tinha um rei muito bravo onde Moisés nasceu e não podia ficar lá os menininhos que nasciam. O que a mamãe de Moisés fez para ele? Um cesto. Um cesto que você pode fazer, ó, um cestinho de vime. Você me ajuda, Sofia, a montar o cestinho? Não. Use também folhas, folhagens para mostrar para a criança, né, Sofia? Ó, coloca aqui para mim a importância de Joquebede protegendo o cestinho de Moisés. O que a mamãe dele fez, Sofia? Protegeu ele e colocou no cestinho. Colocou ele com a mantinha e protegida. Você precisa falar com a criança da proteção da mãe de Moisés. Mas não esquecendo também de falar da proteção de Jesus para com ele. Olha, Sofia,
Onde tem as melhores histórias mesmo? Na Bíblia. Na Bíblia. E na Bíblia você vai falar para a criança, olha, essa daqui foi feita com papel simples, papel cartão, e imprimimos as imagens que estão dentro dela. Mas se você não tiver, você pode pegar uma Bíblia mesmo, aquela preta que é usada nos kits de batismo, tá bom? Que também dá certo. Mostra para ele, Sofia, ó, o seu versinho para memorizar. Imprima o versinho e fale com a criança toda semana. Qual é o versinho? Vamos falar com a titia? Deus Deus lhe lhe suprirá suprirá todas todas as as necessidades. necessidades. Nessa idade, a criança aprende pela repetição. É por isso que toda semana nós usamos o mesmo versinho. Trabalhe com a sua criança assim, fale para ela principalmente da proteção de Joquebede com o seu filho e da proteção de Cristo para com todos nós. Que Deus te abençoe. Na segunda semana, o título da lição é Um Cesto Especial. E a gente está falando de quem, Sofia? Quem é esse bebezinho? Moisés. Você segura ele para mim um pouquinho, para a gente mostrar lá para os nossos amiguinhos. Mostra aqui o tamanho do nosso Moisés. E vocês vão entender o porquê esse Moisés é tão pequenininho. Segura ele para mim. Como a gente aprendeu... Como é o nome dessa caixa? Caixa da história. A criança já vai saber que existe uma caixa de história, que a gente já explicou. Que pode ser de papelão, que pode ser de EVA, ou assim, compradinha também. Dentro dela vai ter os elementos. Como a gente quer que a criança saiba da proteção de Jesus por Moisés, a gente pega o quê? Um tecido. Como é que isso aqui é um rio, não é? Vamos fazer o nosso rio aqui? Coloque o rio e fale para a criança que a mãe de Moisés fez o que com ele, Sofia? Protegeu. Coloca Moisés para mim no rio. Colocou ele aqui no rio. E ela orou. Mas ela deixou ele sozinho? Quem ela mandou ir junto com ele? A irmã dele. Fala assim, Miri. Você pode fazer assim, um bonequinho, que a Sofia já quer o bonequinho. Ou você pode fazer assim também, ó. De papel, né, Sofia? Uma coisa. 2 Miriams, cuide dela. E ela foi, ó, acompanhando Moisés até ele chegar. Mas tinha uma princesa que encontrou ele aqui, não foi? Você pode fazer a mesma coisa. Usar o brinquedinho de silicone ou fazer um dedoche, tá bom? Que você pode usar papel, impressão, ou fazer também com caixinha de papel higiênico, colar o rostinho aqui que dá certo também. Não é por isso que a gente vai ficar sem atender as nossas crianças. Mas o importante dessa história é que você traga para a criança que em meio à imensidão desse rio, aos perigos desse rio, Jesus protegeu Moisés. Mas a mãe de Moisés fez tudo certinho, não fez? Muito bem. Para que ele chegasse aonde? Na princesa. E aí as crianças vão aprender lá na frente o que foi que aconteceu com Moisés depois que ele encontrou a princesa. Olá, querido professor. Chegamos à lição 3, a lição intitulada por Fogo no Arbusto. E eu estou aqui com a Sofia. Sofia, você quer saber o que tem dentro dessa caixa? Sofia, tá curiosa? Olha só. Você se lembra do bebê Moisés, Sofia? Lembra? O bebê Moisés cresceu. E agora a Sofia vai conhecer um bebê Moisés crescido. Muito bem, nós preparamos um papel. Olha que simples. Nós emplastificamos o recurso para que se torne mais acessível. E este é o Moisés que cresceu. Ele estava apacentando as suas ovelhas. Olha só a ovelhinha. Segura aqui a ovelhinha, Sofia. Isso mesmo. Ele estava apacentando suas ovelhas quando, de repente, algo estranho aconteceu e chamou muita atenção de Moisés, Sofia. Quer ver? Olha só. Um arbusto. Um arbusto! Olha, o que está acontecendo com o arbusto? Fogo. Está pegando fogo. E parece que o arbusto não se queima. Isso mesmo. O arbusto não se queimou, mas isso era Deus querendo chamar a atenção de Moisés, para dizer assim, ó, Moisés, eu tenho um recadinho especial para você. Qual será esse recadinho que Deus tinha para Moisés? Olha, nós temos outra opção de Moisés aqui, tá, professores?
E Deus queria chamar a atenção de Moisés, dizendo assim: Moisés, o meu povo está sofrendo no Egito. Você precisa ir lá e salvar o meu povo. Olha, Deus mostrou através dessa história, dessa ocasião, que ele não esquece dos seus filhos. Isso mesmo, não importa onde seus filhos estejam, Deus sempre escolhe um jeitinho de salvar o seu povo. Legal, né? Na cabeça. Ah, é? Moisés está na cabeça da ovelha. Mas é 2 ovelhas. 2 ovelhas. A mamãe e a filhinha. Isso. Então, querido professor, os recursos que E a você pode outra usar filhinha. podem ser variados, a mãe, desde a que ele filhinha, atenda, assim, a necessidade da contação de histórias para criança. E o mãe. Vamos para mais uma história, Sofia. Olha, essa história, a lição 4, é uma das histórias mais impressionantes desse trimestre. É a história de quando Deus abriu o Mar Vermelho. E nós trouxemos aqui alguns recursos para utilizar nessa história. Deus, ele pediu que Moisés saísse com seu povo para um lugar diferente. Ele queria libertar o povo de Israel. Então, Moisés saiu marchando com seu povo. Olha, era muita gente. Moisés pediu que as pessoas, trouxessem também os seus animais. Eles não queriam sair sozinhos. Trouxeram as crianças, as mulheres, todos foram juntos. Pode ir arrumando aqui os bonequinhos. Isso mesmo, eles estão viajando agora para uma jornada diferente. Não, uma filhinha. Vamos, Sofia, organizar. Vamos aqui, fazer uma ó. filhinha. Vamos fazer uma filhinha, eles estão viajando. Mas aí, quando eles saíram do Egito, o rei finalmente pediu que eles fossem embora. Mas quando eles saíram do Egito, o rei mudou de ideia. Mas que rei, hein? Olha só, Faraó se arrependeu de ter deixado o povo de Israel sair e então mandou os seus soldados irem atrás do povo de Israel. Que rei é esse, hein? Olha só, um soldado valente, muitos soldados saíram atrás do povo. E quando o povo chegou num determinado lugar, olha, Sofia, Não o quero que ficar em eles pé. encontraram? Não quero ficar em pé. Não quer ficar em pé, mas pode ficar em pé. Olha, o povo chegou e viu um grande obstáculo na sua frente. Qual era o obstáculo, Sofia? O que será que tem aqui? Vamos, tia Sara, vamos abrir? Uau! O que é isso? Muitas águas! Como é que o povo de Israel iria fazer uma grande viagem se tinha muitas águas no caminho? E agora? O que eles vão fazer? E atravessar. Vão atravessar! Muito bem! Como será que eles vão atravessar o mar? De barco? De barco? De canoa? Como será? Hã? A pé. A pé, que maravilha! Esse é um grande milagre. Deus mandou Moisés marchar com seu povo e um grande milagre aconteceu. Deus abriu o mar para o povo de Israel passar e todos eles foram como, Sofia? De avião? Hã? Foram como? Foram a pé. Mulheres, crianças, animais, todos juntos foram a pé, atravessando o Mar Vermelho. Quem será que estava guiando o povo de Israel nesse momento, Sofia? Quem estava junto do povo nesse momento? Hã? Deus estava junto. Sabia, Sofia? Deus guia o seu povo. Deus guia você também.
Olha, durante a noite, Deus guiava o povo assim, ó, com uma nuvem. E o que é isso aqui? Isso aqui representa o fogo. Deus colocou uma nuvem de fogo para guiar o povo de Israel à noite. E durante o dia, as pessoas eram guiadas por uma coluna de nuvem. Olha só, a nuvem para proteger do calor, né? Para proteger do sol quente, né? E Deus assim guiava o seu povo. Que história impressionante, né? Sabemos que Deus, ele é o nosso guia. E as crianças também precisam entender que elas têm um Deus que cuida delas em todos os momentos. Todos os momentos da nossa vida podem ser momentos difíceis, né? E até nos momentos alegres, nós podemos contar com a presença do nosso Deus. Que essa mensagem possa ser impressionante para a vida das suas crianças, professores, ao você trazer essa história com recursos assim, como estes. São recursos simples, né, Sara? Mas são recursos que podem fazer com que essa história seja memorizada e jamais esquecida por suas crianças. Chegou um momento muito especial. Nós vamos fazer a abertura da nossa escola sabatina. E este momento é um momento de acolhida. É um momento onde você irá fazer tudo o que você puder para receber bem os pais. Seja bem-vinda. E seja bem-vindo, André. Você chegou na escola sabatina. Isso mesmo. Neste momento, nós iremos usar um recurso muito especial e muito importante, que são as caixas sensoriais. Essas caixas, elas têm um potencial lúdico, trazendo uma metodologia ativa poderosa para envolver as crianças nas atividades da escola sabatina. E nós estamos aqui com o André. André, você gosta de água, André? Olha, o André estava todo empolgado querendo mexer na caixa de água. Vamos lá? Olha só, vamos ver quantas coisas legais nós temos aqui. E assim você vai permitir que a criança manuseie cada material. E elas vão ter um momento sensorial. Olha quanta coisa legal. Legal. O que é isso aqui, André? Que é isso? Hã? Um peixe! Água! Vamos pescar um peixe. Vamos. Aqui, ó. Assim. Cadê o peixe? Peixe! Toma! Pesca um peixe. Cadê, mãe? Então, esse momento, a criança irá brincar um pouco. Os pais podem participar desse momento. E é importante, professor, que você tenha sempre algumas toalhas que poderão ajudar você a organizar depois, né? Aquela baguncinha que vai ficar depois de tudo isso. Nós temos também a caixa de areia. Olha só. Na caixa de areia, nós colocamos aqui alguns elementos, né? Areia, algumas pedrinhas, alguns arbustos. Você pode utilizar outros elementos que serão usados na história, certo? E a cada sábado você pode intercalar, colocando a caixa de água em um sábado e no outro sábado a caixa de areia. Essa música que você está ouvindo agora é a música introdutória para nós trabalharmos com a caixa da natureza. Olha só, a caixa da natureza, ela pode ser decorada com elementos da natureza. Aqui nós colocamos alguns animaizinhos, flores. E nós temos aqui também outro modelinho de caixa da natureza, mas você irá confeccionar conforme a sua realidade. A família do André está aqui e nós iremos explorar agora a caixa da natureza. André, olha só o que tem aqui, André! Que legal! Nós temos um animalzinho, o camelo. Olha, André gostou da lanterna.
Nós temos animais na caixa da natureza. Você pode colocar diversos elementos, como pequenas plantas, pedrinhas, animais, frutos. E você pode usar esses elementos para mostrar para a criança que Deus criou todas essas coisas. E que legal! Nós temos frutas, olha só, animais, plantinhas. André, Deus criou tudo isso para você. Olha que legal! Deus criou todas essas coisas pensando em nós. E é por isso que nós vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem colocado sobre a nossa vida. Como nosso foco, né, em todas as atividades também é sensorial, você pode colocar elementos reais, como frutas, e pedir que a criança experimente, certo? E você pode usar plantinhas de verdade, certo? E esses elementos servem para que a criança entenda que Deus preparou um mundo cheio de coisas legais e especiais para a nossa vida. Após o uso das caixas sensoriais, será um momento de louvor, um momento muito especial para aquecer os nossos corações. Deve ser um momento alegre e nós vamos utilizar diversos recursos para este momento. E eu já quero lembrar você, professor, de que antes de qualquer momento da escola sabatina, antes de qualquer atividade, você pode introduzir com uma música, porque a música, ela produz ali o senso de previsibilidade, onde a criança irá ter noção do que irá acontecer depois. Então, este é um momento muito especial. Você pode escolher diversas músicas e nós temos um QR Code que você pode acessar para conhecer as músicas da classe da Escola Sabatina dos Iniciantes. Algumas músicas já são bem conhecidas, outras são novas e você pode atualizar aí o seu repertório de músicas para a classe dos iniciantes. E para você aproveitar essas músicas da nossa playlist, você pode escolher com a criança a menorzinha para ele começar a cantar. E hoje eu tenho um ajudante aqui, que é o André. Mas tem em mãos pequenos instrumentos musicais que você pode comprar pronto ou você pode confeccionar com latinha de leite em pó para você colocar com moedinhas. Nessa hora aqui, ó, o André vai me ajudar. Não é, André? Nós vamos agora, ó, cantar para Jesus, que é a melhor forma que a criança tem de aprender nessa idade. Vamos lá, André, ó. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Agora ele já aprendeu, ele vai cantar sozinho, vamos? Louvai-o, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Todas as crianças, Deus é amor. Um momento muito importante no final de cada lição, por como eles são pequenininhos, é que eles coloquem a mão na massa. A família vai estar junto, então esse é um momento de interação entre as famílias. Nós trouxemos aqui como exemplo o arbusto de uma das nossas historinhas. Materiais simples como papel crepom, como papel celofane, porque a criança pode colar, amassar e você vai trabalhar com ele também a motricidade. Como a nossa criança ela aprende por repetição, você pode produzir esses cards que são uma retrospectiva de tudo aquilo que foi trabalhado no trimestre. Papel simples, se você quiser fazer um painel com EVA,
também pode fazer. O importante é que a criança tenha acesso a toda a historinha que foi trabalhada durante o trimestre. Mas a gente não pode deixar uma coisa de fora, que é comemorar. Isso mesmo. Comemorar os aniversariantes, exatamente. Aqui na nossa caixa dos aniversários, nós temos um kit festa, certo? Nós colocamos aqui um chapéu de aniversário, um bolo, e aqui pode ser o momento em que as crianças irão tirar fotos, né, com seus pais. Colocamos aqui bandeirinhas também, que você pode utilizar para decorar a sala. E você pode também criar a cadeirinha dos aniversariantes, certo? Decorar uma cadeira bem bonita. E aí as crianças se sentirão valorizadas ao comemorar o seu aniversário. Mas o mais importante é não esquecer o versinho. E para nós finalizarmos esse momento, o versinho desse trimestre é Filipenses 4,19. Deus lhe suprirá todas as necessidades. Que seja um trimestre abençoado. Que Jesus possa abençoar a sua salinha, não importa as condições que você tenha, do simples ao mais sofisticado. O importante é que Jesus seja o centro da sua vida. Que Deus te abençoe.